eu julguei que, ao invés de abrir a escritura hoje pela tarde e expor alguma coisa de conteúdo sobre o significado dessa jornada, talvez fosse mais prático, primeiro, eu contar alguma história sobre a razão pela qual a gente chegou até aqui. E depois nós abrirmos para que cada um faça as perguntas que deseje, tire as dúvidas que necessitar, né? Hoje à noite a gente vai continuar estudando e abrindo a palavra, então queria ser um pouco mais prático no uso desse tema. Além do que, já existe muito material conceitual sobre o projeto todo do caminho. E ele está já gravado em áudio, vídeo, há uma quantidade grande de material. A Vanessa pode ser procurada por qualquer um que necessite que ela tenha esse material. Alguns produzidos em visitas minhas a Santos, outros lá no Encontro do Caminho em Brasília, enfim. Todo ali, né? Quem quiser, então, tem acesso a tudo. De modo que a gente pode se poupar dessa questão de conteúdos. O que eu queria dizer é o seguinte: até o ano de 1997, até o final de 97, eu vinha numa caminhada de bólido desde os meus 18 anos de idade. E quem viveu aquele período inteiro acompanhou aquela história toda e a intensidade com a qual eu pessoalmente tentei viver o ministério com sinceridade, honestidade e buscando em integridade diante de Deus, diante dos homens, dar testemunho do Evangelho da Graça na minha geração. Algumas coisas começaram a mudar dentro de mim na década de 90, que foi a década em que o grupo evangélico que tinha uma identificação mais profunda de consciência uns com os outros, ou seja, gente que não estava apenas interessada em crescimentos fenomenais de igrejas baseado em apelos de natureza indecente em relação ao conteúdo do Evangelho, mas pessoas que tinham vontade de caminhar de maneira mais harmônica com o espírito da palavra, foram se juntando no curso de algumas décadas. E quando a gente chegou aí no final da década de 80, início da década de 90, uma verificação de que havia um caos que se instalava de maneira crescente na igreja evangélica no Brasil, com o advento, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que já tinha surgido muito tempo antes, mas se tornou um fato perceptível historicamente de 88 para frente, 89, por aquelas invasões a terreiros de macumba, saíam no tapa com a moçada, era briga mesmo de entrar com um cacete e sair derrubando tudo. E aí depois vem todas aquelas histórias de lavagem de dinheiro, e isso, aquilo outro, que começaram a aparecer em 89. E nesse período eu estava passando 2 anos na Califórnia. E lendo o Estadão, que era o jornal que me mandavam aqui de São Paulo todos os dias, eu acompanhava até de então de perto, porque se fosse o Globo eu teria acompanhado mais de perto, porque, obviamente, o que estava acontecendo no Rio repercute muito mais lá do que os ecos disso numa outra cidade. Mas o que eu lia, de maneira diária, me angustiava profundamente. E quando eu voltei, depois de 2 anos, em cujo período eu estive aqui algumas vezes, gravava meu programa de televisão lá, mandava todas as semanas para cá, tinha o Vindesat também, que cobriu uma quantidade enorme de alunos espalhados pelo Brasil, que havia satélite, e eu fazia as gravações lá e eles espalhavam daqui, e os congressos a gente reduziu a poucos, e as cruzadas eu parei durante aqueles 2 anos aqui no país, fazendo apenas algumas fora daqui. E
tempo em casa e lendo aquilo e me afligindo, de meu Deus, o que vai acontecer com aquilo que a gente chama de igreja evangélica no Brasil. Corrupção já era antiga. Quando eu me converti, a coisa já era horrorosa lá em Manaus, por exemplo. Havia uma figura que havia chegado lá e que fazia aqueles anúncios bombásticos de si mesmo, e falava de si mesmo sempre na terceira pessoa, de modo que ele anunciava a chegada do missionário poderoso de Deus, ungido, fabuloso, extraordinário, isso e aquilo, com vocês, o missionário fulano de tal. Aí entrava ele mesmo, bom dia, amados irmãos. Aí depois vinha toda aquela barganhice e os convites para ir à igreja dele, como as novenas e as campanhas e isso e aquilo, se cumpridas todas, resultariam em coisas do gênero. Enfim, o Macedo não inaugurou uma era. Havia uma semente muito poderosa plantada. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas todas têm nome, tem uma nascente mais ou menos comum. 2 ou 3 vertentes geraram essa loucura toda, e no curso de muitas décadas. E esse indivíduo vendia oração, a domicílio custava 150, se fosse em lugares no meio do caminho, no preço intermediário, e na igreja, dependendo do caso, a oração forte ia custar isto, aquilo outro. Convênio celestial, né? Indulgência desse tempo é convênio. Aí, enfim, eu era menino na fé e esse cara estava fazendo essa loucura. A federal acabou prendendo por lavagem de dinheiro, do tráfico, e, enfim. Tudo isso eu estou dizendo apenas para falar que o que me angustiava em 88, 89, 90 era apenas a certeza de que aquilo tinha se transformado numa cultura prevalente. Porque até então havia esses casos chocantes de degradação da consciência do Evangelho, mas eles eram setorizados. A maior parte das pessoas ou dos grupos cristãos não estavam vivendo o amor e a paixão do Evangelho, estavam presos nas suas estruturas denominacionais pesadas e nos seus moralismos antitéticos em relação ao espírito da ética libertária do Evangelho de Jesus, mas eram pessoas sérias. Você não tinha medo delas, você tinha pena de algumas coisas, mas ainda era possível terminar o meu programa de TV, como eu fiz durante quase 25 anos, dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Era sempre a esperança de que o cara, na pior das hipóteses, se não encontrasse uma igreja muito boa, mas ia encontrar gente boa dentro daquela comunidade, porque sempre havia, né? Pessoas de um bom espírito, com uma atitude misericordiosa, inclusiva e cheia de graça para com os outros. Então eu fazia isso com espontaneidade por causa dessa esperança. Mas houve, na década de 80, uma deterioração crescente e horrível, que coincidiu, mais ou menos, com a abertura para os mandatos eletivos no Congresso e no Senado Nacional. Foi quando a ditadura militar começou suavemente a abrir as pernas, e aí, então, iniciaram-se os primeiros processos, aí por 82. Foi nesse mesmo período que se elegeu a primeira bancada evangélica, que em poucos meses passou a ser chamada de cambada evangélica no Congresso, porque foi uma aprontação enorme. Aí veio a ansiedade da eleição da Constituinte. Cada uma dessas coisas no mundo político teve sua repercussão profundamente deteriorante dentro da comunidade evangélica. Porque até então o que você tinha era aquele apoio sempre a qualquer coisa que fosse governo. Por isso, na época da ditadura militar, os evangélicos, em geral, deram apoio à intervenção militar. E esse era um fato, foram apenas vagalumes
no meio evangélico que se insurgiram contra isso. E a grande base bíblica era Romanos 13. Era o texto no qual se falava o tempo todo, né? E eu me lembro que quando eu comecei a comparar Romanos 13 com Apocalipse 13, mostrando que se aquele Romanos 13 não fizesse as coisas com a correspondência ali proposta, se você faz o bem, ele te louva, faz o mal, ele te pune, mas se você faz o bem e ele te pune, faz o mal e ele deixa passar, ele vira Apocalipse 13, que é a besta, o lado de lá, né? Mas era um choque para o pessoal ouvir isso, parecia uma heresia enorme, o que hoje é absolutamente bobo de se dizer. Naquele tempo era um choque, porque o apoio era tudo que governava. Tudo que fosse governo era ministro de Deus do meio evangélico. Sempre foi assim. Quando houve abertura para essas eleições, aquilo que era um apoio a essa potestade estatal, fosse ela qual fosse, gerou uma volúpia de presença evangélica representativa, porque os evangélicos sofriam de uma síndrome de minoria, um complexo de inferioridade muito grande. Tanto porque eram numericamente pequenos, me lembro, em 1973 eram 4, 5% da população, como também era gente simples e pobre na sua maioria e que sofria de um complexo de inferioridade horroroso. Daí todo o processo evangelístico, no meio, por exemplo, pentecostal, onde estavam as camadas mais simples, ter sido um processo evangelástico, porque a ansiedade por mostrar números e grandezas e tudo era exatamente proporcional àquele sentimento de inferioridade e de minoria discriminada que havia. Os protestantes históricos tinham feito opção pela elitização via educação. A cada escola nossa seguir-se-á uma igreja. Era esse o espírito. Já o movimento pentecostal vinha de um outro veio. E aí houve aquele afã de pastores se candidatando às várias instâncias possíveis, ou então dando aqueles apoios coletivos e monolíticos e clonados. No início, tudo ainda muito baseado no nós temos que nos fazer representar, porque nós somos discriminados. Esse ainda era o espírito, que prevaleceu apenas na primeira eleição. Da segunda em diante já rolava uma grana danada pelo apoio, por aquilo tudo, briga de foice, inimizades crescentes, divisões se estabelecendo, ódios e facções sendo fomentadas dentro dos mais diversos grupos por causa de política mesmo, e inimizades irreconciliáveis surgindo. E com isso, o que havia sobrado do espírito do evangelho sendo corrompido, arrasado, lambido, devorado. De modo que, para esta perversão de natureza, vamos chamar religiosa, houve antecipadamente esse fenômeno de busca de poder político partidário, sem qualquer critério, acontecendo. Essa volúpia desencadeou um monte de outras volúpias no meio evangélico. A teologia da prosperidade, por exemplo, veio depois dessa volúpia política. A quebra de maldições veio inicialmente relacionada ao país. Depois é que ela foi ganhando os seus aplicativos cada vez mais individuais e existenciais. Mas no início era aquela coisa de nós vamos quebrar os céus perversos dessa nação em nome de Cristo, com intercessão. Começou por aí. Depois o aplicativo foi ficando cada vez mais existencial. Mas era o suscitamento político de soberania, de poder, de influência, o que estava gerando toda aquela fome desesperada de poder, que virou fome de dinheiro, que virou de fama, que virou de mídia, que virou de controle de mídia, que virou de todas as coisas possíveis. Foi um crescendo onde a ambição não era o anúncio da palavra, a ambição era convidar para o endereço.
Eu ainda me lembro do tempo em que quase todos os programas de rádio anunciavam o evangelho. No final, o cara dava o endereço. Houve a inversão disso, que parece uma bobagem. Passou-se a falar de um endereço onde Deus habitava, sem cuja visita a tal endereço nada de bom aconteceria. Isso parece uma tolice, mas é uma perversão de natureza pagã que mexe radicalmente na alma. Isso foi acontecendo gritantemente também na década de 90. Começaram a surgir os lugares imacumbados, ou como dizem os índios e os pajés, os lugares de poder. Começaram a surgir os bastiões da presença tátil de Deus, o que tem toda a sua equivalência em qualquer xamanismo ou em qualquer que seja a visão espiritual pagã que exista na Terra. Correspondência absoluta. E essa volúpia cresceu ainda mais quando se deflagrou um conflito cada vez maior entre as forças chamadas evangélicas agressivas com os movimentos afro-ameríndios, como eu tinha dito no início, aí por 89. E aí os evangélicos, justamente porque qualquer coisa que não seja evangélica é do mal para um evangélico genuíno, não queria saber se o que você estava fazendo tinha alguma coisa a ver com Jesus, ou com o espírito do evangelho, ou com o amor de Deus, ou com o modo de Jesus, mas se fosse algo da bandeira evangélica contra o que quer que fosse, ou algo do que quer que fosse contra a bandeira evangélica, de maneira irreflexiva, a moçada inteira se unia para partir para dentro, como se houvesse uma agressão ao todo. E esse grupo ao qual eu fiz referência no início se angustiava muito com isso. E eu angustiadíssimo há muito tempo. Quando eu vim dessa viagem, desse tempo fora, o pessoal estava numa efervescência enorme, dizendo, olha, não é mais possível as coisas ficarem como estão, nós precisamos fazer alguma coisa. E você é a pessoa que pode chamar, pull it together, e chamar esse pessoal todo, que é uma coisa séria, para a gente se reunir enquanto é tempo. Porque eu tinha uma convicção antiga, já expressa em um monte de livros meus, de que se nada acontecesse no meio evangélico, não ia chegar a hora em que a gente não ia mais nem poder se identificar com esse nome. E eu me lembro que em 1982 eu escrevi um artigo no JB dizendo: eu não me envergonho do evangelho, mas morro de vergonha dos evangélicos. Então, para mim, isso era uma dor antiga, uma angústia profunda que se instalou quase que concomitantemente com a minha conversão. A percepção dessa coisa feia que não parecia com Jesus nem com o evangelho. Então, 90, 91, isso estava definido como um fato e aparentemente esse pessoal queria que isso acontecesse. Nós nos reunimos aqui no Escola Paulista, como é que é? Centro Professorado Paulista, depois de 2 anos de um monte de reuniões, e criou-se a Associação Evangélica Brasileira, para cuja reunião de criação vieram as lideranças evangélicas consideradas mais sérias do país e também, para surpresa de todos, a própria Universal, mandando, não na pessoa do Macedo, mas do Laprovita Vieira, do Didini e do Gonçalves, os representantes dela querendo se tornar afiliada já desde o começo, o que já criou uma angústia no plenário, porque havia aqueles que diziam: bom, se eles estão vindo, é porque, em sabendo da proposta, eles devem concordar, portanto, estão dispostos a mudar. E havia aqueles que sabiam, obviamente, que para eles aquela era apenas uma tentativa de cooptação da própria entidade, porque eles jamais mudariam um negócio que é muito mais fabuloso do que o tráfico de drogas, né? E eles não iriam fazer uma adaptação disso aí ao evangelho genuíno, depois do Macedo ter dito pessoalmente, mais de uma vez, mas a primeira vez que ele me disse, eu demorei a acreditar que eu estava ouvindo aquilo. Ele disse: olha, por amor ao reino de Deus, vale qualquer coisa.
literalmente os fins justificam os meios. Não importa o caminho que você tomar, se for para o reino de Deus, é válido. Você, por exemplo, tem essa possibilidade de pescar com lagosta, com camarão, com peixe, com minhoca, com pão. Você tem uma diversidade de iscas muito grande. Agora, eu só tenho merda. Então, o que eu dou para o povo é merda. E sabe aquele povo que gosta de bosta mesmo? É para esse que eu ofereço bosta. Então, não venha me falar aqui do evangelho, do camarão, porque eu só conheço o evangelho da merda e da bosta. Eu falei, olha, meu amigo, eu não tenho o camarão nem a lagosta, o único evangelho que eu conheço é pão da vida. O da merda deve ser do diabo. Agora, o de Jesus é pão da vida. E isso aí não é alterável, não é isca, não é alguma coisa que a gente escolhe. Esse conteúdo não está em discussão, ele não está sob a aferição. Não é possível fazer proposta de mutação para ele. E quem quer que tente fazer isso pode ser anjo de luz, mas é emissário do diabo, de Satanás. E a gente teve algumas conversas muito sérias e muito fortes. De modo que ele nunca vai poder dizer na vida que nós não tivemos conversas seríssimas a respeito do conteúdo de tudo aquilo que estava acontecendo, das implicações daquilo. Mas ele estava lá. Eu, pessoalmente, disse, olha, vamos deixar aqui. Chamei os três num canto, falei, olha, não é a hora. De fato, essa reunião só está acontecendo porque vocês estão fazendo o que estão fazendo. Então, por favor, esperem. Porque se vocês têm interesse genuíno nisso aqui, deem fruto de coerência com a proposta que está sendo aqui afirmada. E aí, quem quer que dê o fruto de coerência com essa proposta, fará parte disso com naturalidade. Não há nenhum preconceito em relação a ninguém. O que se crê é em conversão, e a oração é nesse sentido. Mas, por favor, está havendo uma conturbação aqui, a gente não está precisando disso no nascedouro dessa história. Mas aquele nascedouro já me revelou que a coesão daquele grupo não era tão real quanto parecia. Havia gente advogando a inclusão deles até por razões de natureza sociológica, alguns cientistas políticos da ala evangélica progressista, enquanto havia outros que repudiavam pelas razões as mais banais, não era nem por causa dos conteúdos, era por causa da concorrência. Por exemplo, a Igreja Quadrangular sentia neles uma grande concorrente, porque a Igreja Quadrangular tinha iniciado muitas dessas coisas que o Macedo aperfeiçoou. Eu costumo dizer que o Macedo é o japonês da corrupção evangélica mundial. Ele pegou tudo que havia, melhorou para pior e lançou no mercado. Então, só que aquele grupo que estava se formando ali foi inchando. Daqui a pouco, nós éramos 55% dos evangélicos brasileiros vinculados àquilo ali. Gente com todo tipo de intenção. E que você não tinha condição de avaliar intenções. A pessoa lia os statements que estavam ali feitos, assinava e dizia, eu creio e assino. Você vai dizer para o indivíduo que ele não pode fazer parte? Aí começa um problema particular para mim, horrível. A primeira depressão, depois de convertido, que eu tive na vida foi por causa da EVP. Até então eu achava que eu tinha ficado imune a qualquer forma de depressão. Mas ter que lidar com aquela história no primeiro ano gerou uma angústia tão grande em mim, mas tão profunda, que parecia um caroço de dor e de agonia dentro do meu peito, de tão concreta que era aquela agonia. Uma depressão horrível. E eu tive que tirá-la assim na unha, no peito, na raça. Fui tentar tirar férias e não consegui. A sensação que me dava é de que eu estava vendendo a minha alma, de que a minha liberdade de falar e de dizer a vida inteira o que eu sempre disse conforme eu criei, estava contida agora pelo fato de que eu representava uma entidade que pedia de mim para falar em seu nome uma espécie de média evangélica ponderada.
o que me dava uma agonia enorme e uma sensação de sufocação que eu nunca tinha experimentado jamais e achava que eu não tinha condição de lidar com aquilo, sob pena de corromper meu ser por completo e por adoecer minha alma. Então, aquela agonia veio desde o primeiro ano, ela só foi crescendo, crescendo. De 92 em diante, problemas surgiram. A novela Decadência gerou um frisson no meio evangélico, todos os evangélicos se sentindo atingidos. Eu era o único que achava que aquilo ali não significava nada, e eu falei na mídia que só se sentia ofendido com aquilo ali quem vestia aquela carapuça. Do contrário, era a frase do Chico Anísio: quem não é Tintones não é, né? Então, bom, mas a moçada inteira ficou com muita raiva. Aqui em São Paulo, o que houve de maluquice, vocês não têm ideia. Capitaneados pelo Estevão Hernandes, que aquela novela estava muito mais para ele do que para o Macedo. O Macedo vestido a couraça. Depois eu fiquei sabendo que pegaram pedaços do Macedo e o estereótipo do Estevão para fazer a composição da novela. Isso o Zuenir Ventura me contou depois acerca do cara que escreveu a novela. Esse foi o estudo e a pesquisa. Mas todo mundo vestido a carapuça. E a EVB se dividiu na história. Eu falei, meu Deus, esses caras não têm unidade de consciência mesmo. Aí começam a me chamar para um papel que não era meu, de juiz e partidor entre os irmãos. Por exemplo, quando o Robson Rodovalho e o César, lá de Goiânia, faziam parte da comunidade evangélica brasileira, resolveram se divorciar depois de 20 e tantos anos de caminhada, vindo da pureza dos Walkers, lá em Rubiataba, para chegarem onde chegaram, subdiscípulos do Macedo. Então, quando chegaram nesse nível e que a incompatibilidade se estabeleceu, eu digo isso porque eles mesmos me disseram, visitamos o Macedo e resolvemos aprender com ele um monte de coisa que dá certo. Isso aí, vocês nunca vão ouvir de mim o que eu ouvi dizer. Qualquer coisa que eu diga, eu chamo os caras e digo, olha aqui, me disse, não foi assim, no dia tal, no lugar tal, nenhum deles pode dizer que não. E a sorte e a bênção deles é que eu não falo nada. Então, o que aconteceu foi isso. Se dividiram, lá tive que ir a Goiânia como presidente da EVB, porque eles eram membros da EVB, era um problema interno, para fazer a partilha do espólio. E aí, de repente, eu me vejo, eu digo, meu Deus, eu comecei a pregar o evangelho para os hippies de Manaus, com aquela paixão alucinada, fiz isso a minha vida inteira, até 91, agora estou eu aqui no meio dessa maluquice de doidos, dividindo o espólio. 250 representantes de um lado, 250 representantes do outro lado, porque ambos não podiam se encontrar sob pena de haver uma agressão, partir para dentro um do outro. E a minha alma saiu dali arruinada. Arruinada por uma traição a mim mesmo. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Se Jesus não se deixou constituir juiz e partidor, por que eu estou me deixando constituir nesse papel? E é uma angústia imensa aumentando. Quando nós chegamos em 1994, já tinha havido todo tipo de conflito na mídia, aquela coisa mais aberta possível. O Silas Malafaia já me pedia perdão com regularidade por ter que me bater, porque ganhava $40 mil da Universal para ficar de plantão para me bater. Ele pode encontrar comigo em qualquer lugar dessa vida que ele atravessa a rua correndo, porque ele não tem nem coragem de olhar na minha cara. Nem ele, nem Jabes Alencar, nem essa moçada inteira. Posso dizer na cara deles tudo o que aconteceu. E que eles testemunharam um para o outro. Dezenas de vezes. Aí escrevi um texto no jornal, a Universal gastou $1,5 milhão botando primeira página de jornal num texto que o Silas havia escrito
contra mim, a única coisa que ele tinha a dizer contra mim é que eu era amigo dos marinhos, ou que os marinhos gostavam de mim, e que a mídia me dava espaço, não sei o que, e mais nada. E foi uma atacação nesse nível esdrúxulo o tempo todo. Aí me pedia perdão. Aí depois vinha o 25ª hora e batia, depois me perdoa, porque eu não posso perder os 40 mil, não sei o que e tal, e vai, e não sei o que. Enfim, dólares por mês para ficar de plantão para bater no Caio. Então, era um ganho. Ele disse: olha, eu não sei o que fazer, eu sei que você é um homem de Deus, mas eu tenho que fazer isso, porque senão eu perco os 40 mil dólares. Eu falei: meu amigo, cada um tem a consciência no valor que põe. Se a tua é tão barata, vai em frente. Macedo fará bom proveito dela até o dia que ele se cansar de ti e te descartar, como veio acontecer um tempo depois. Pois bem, o cansaço era já tão grande que em 94 eu me lembro de dizer, olhar em volta e dizer: eu perdi o romance com a igreja evangélica por completo. Eu não creio mais que a igreja evangélica seja um lugar de onde vai sair vida. A sensação mais densa dentro de mim era de que eu estava olhando para uma coisa que equivalia à sinagoga, ou ao templo de Salomão com as abominações dos gentios e dos cananeus dentro dele, ou a Jesus visitando o templo onde havia um covil de salteadores e tudo mais. E os dinheiros que vinham de Cali, as lavagens de drogas, e os líderes denominacionais que mandam matar gente. E o pastor que eu tive que resgatar em Bangu, amarrado, lá embaixo do porão da igreja, por figuras de nomes absolutamente públicos, por causa de ministério de 60 mil membros que eu quero tomar para mim. Aí joga o carro da mulher do cara no precipício, manda dar umas surras nele no escuro. Como o sujeito não se entrega, então invadem mesmo na pistola, levam lá para baixo, amarram o sujeito e pau nele. E a mulher me achou num barco em Angra dos Reis. Eu mandei alguém lá na mesma hora e fui em seguida. Todos eles sabem, eles têm pavor de mim, porque eles sabem que eu sei. E em 94, vendo aquilo tudo, eu não aguentava mais. Eu digo: isso aqui virou sinagoga de Satanás, vocês me perdoem. Porque ia dos presbiterianos à loucura, aos grupos mais radicais de qualquer outra linha. Quando não era essa corrupção da barganha horrorosa, ou da politicagem totalmente venal, era o estruturalismo idolátrico das comunidades históricas incapazes de se abrir para a graça de Deus ou para o Espírito de Deus, engessadas, empedradas e mumificadas numa arrogância horrível e numa impermeabilidade quase que absoluta, de modo que ou era esse extremo ou era aquele outro, e não havia mais quase nada no meio. Você encontrava indivíduos, vagalumezinhos assim, de amor e graça e sinceridade, mas o resto, todo mundo se corrompendo. E o Fuller Theological Seminary ainda fez o favor de fazer mal a alguns dos que estavam intactos, porque aí vem Peter Wagner com todo aquele negócio de crescimento de igreja, aí invade a CEPAL, aí mete todo mundo, aí o negócio agora é método, aí vem marketing para tudo que é lado, e vai. E aqui eu estou falando, é CEPAL o nome do negócio. E vários outros, de qualquer um. Não tem história, só não ter tido amnésia, que se lembra dos processos. Eu não tive, graças a Deus. E é só juntar os fenômenos. E os vasos se comunicaram, até os antagônicos contribuíam para a fomentação do mesmo espírito, sem saber. Agora, você olhar para isso, assistir esse negócio todo, ver a interconectividade, o monstro que está se criando e a impossibilidade de ver qualquer mutabilidade ali dentro, é de uma agonia enorme.
para quem de fato crê no Evangelho e sonha com a realidade dele. Então, em 94, a minha oração a Deus é: por favor, me tira daqui. Não importa como, mas me tira daqui, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. E quando eu dizia me tira daqui, não era só da EVB, não, porque o meu mandato iria acabar em 2 anos e eu estava mais do que decidido a bye-bye. Era me tira do meio evangélico. Eu não aguento mais viver o meio evangélico. Eu quero vir para o meio evangélico como eu vou para qualquer outro meio, para pregar o evangelho. Porque esse é um povo que não pode fazer campanha evangelística. A campanha de evangelização tem que ser feita para eles. Esse é um povo que vende e anuncia a salvação e é o mais doente da terra. É o que se jacta da verdade e é o mais mentiroso que eu conheço. E eu não tenho alma mais para doar para isso. Eu tinha passado já 20 e tantos anos da minha vida, de manhã, de tarde, de noite, eu fosse pregando em cruzadas e pelas manhãs, reunindo pastores em tudo que é cidade, biboca e município, enfim, com a vida que, quando o Lula me conheceu em 89 para 90, ele conviveu assim alguns dias comigo e falou: pelo amor de Deus, eu fiz isso uma vez agora para a presidência da República, durou 9 meses, eu terminei assim, batendo biela. Há quantos anos você está fazendo isso? Eu falei: há 20 e tantos, porque a tua vida é uma campanha presidencial. Eu falei: só que eu não sou candidato a coisa alguma, quero só anunciar o evangelho, mas era numa intensidade muito grande. Tanto pelos meios que levavam a mensagem, como eu mesmo, como mensageiro, correndo daqui para ali e acolá. A vida toda. Ele estava exaurido e sentindo que aquele esforço de anos e anos e anos não tinha produzido nada, praticamente nem no grupo mais seleto. Que continuava, que estava livre de algumas coisas chocantes do ponto de vista ético, mas eram profundamente invejosos, enciumados e milindrados, e com uma tendência enorme ao platonismo masturbante, a ficarem naquela verborragia improdutiva, possuídos só de testosterona oral. Falavam, mas ninguém gerava nada. Satisfaziam-se escrever um documento bonitinho, dizendo: nós e o Espírito Santo sentimos isso. Aí era um mandando para o outro, e todo mundo se sentindo assim, anestesiado, crente que tinha feito alguma coisa. Então o cansaço era enorme, e eu comecei a pedir a Deus para me tirar dali. Eu só não pensei que o que ele ia fazer era o que ele fez, nem do modo como aconteceu. Hoje eu olho para trás e não vejo nenhuma possibilidade de ter saído das malhas daquilo tudo se não tivesse sido através de uma calamidade daquele tamanho. Porque eu não tinha simplesmente o que dizer. Vocês desculpem, mas eu não concordo. Ia só gerar mais um movimento evangélico dizendo: me desculpe, mas eu não concordo. Queria crescer bastante. Não tinha jeito. A minha convicção de que aquilo ali não dava mais. Era um odre no qual não comportava mais a presença de nenhum vinho novo. O conteúdo tinha envelhecido com a estrutura e tinha se tornado uma coisa só. De tal modo que você não sabia mais o que era couro nem o que era vinho. Tinha virado vinagre de couro a coisa inteira. E qualquer outra tentativa era sempre remendo de pano novo em veste velha. E não produzia coisa alguma. E o desromanceamento do coração foi grande. E todo mundo aqui que já se envolveu, está envolvido com igreja, com gente, com povo, com anúncios da palavra, sabe que, com o passar do tempo, a sua relação com Deus pode começar a se confundir profundamente com a sua relação fraterna e com os irmãos. E daí, frequentemente, você vê pessoas maduras perdendo a fé, assim dizendo,
que a perderam em razão de decepções no nível horizontal. No meu caso, isso não tinha nada a ver com a minha fé em Jesus, mas o que eu perdi foi assim o romance total a qualquer vontade de investir, qualquer que fosse a dosagem de alma pessoal no meio evangélico, porque o meu coração não tinha mais esperança verdadeira nenhuma para compartilhar. Dali em diante eu estaria simplesmente me tornando parte de um processo que até então eu não tinha sido, porque na minha alma eu me sentia esperançado de verdade quanto ao fato de que poderia nascer uma geração genuinamente evangélica e comprometida, portanto, com o evangelho no meio da igreja evangélica. Mas dali em diante, essa esperança desapareceu de vez. E os caminhos que a ela se seguiram foram muito sutis. Tem gente que fica pensando que a pior coisa que me aconteceu foi o que me aconteceu no ano de 98. Em 98 que me aconteceu a coisa que mais me doeu até então. Mas o processo tinha iniciado, de fato, em 91. Quando eu senti que eu tinha loteado um pedaço do meu ser para uma coisa que não valia a pena. E esse loteamento foi a dor mais profunda, contínua e provocadora de uma série de outras coisas que vieram depois. Quando chega o ano de 98, duas coisas aconteceram. No início do ano eu me separei. Quis comunicar imediatamente a todos, mas a mãe dos meus filhos me pediu 3 meses para que eu fizesse esse comunicado, porque ela queria se preparar para isto. E durante esses 3 meses ela começou a contar para um, para outro, para um, para outro. Aí vocês imaginam, não é? Dizer a respeito a mim virou tiro de pólvora seca num milharal do sertão. Chá! Aí eu falei, não, eu propus isso, eu falei. Agora deixa eu dizer com clareza, botei na internet lá uma carta que viajou para todo lado, fizeram dela o que quiseram. E no final do ano veio aquela história do dossiê Caimã, que é uma história longa, e que foi o golpe de misericórdia. Porque, com certeza, o meu divórcio não teria provocado a ruptura radical sem o dossiê Caimã. Porque foi o dossiê Caimã que tirou das minhas mãos todos aqueles meios de me comunicar que eu tinha. E no meio evangélico, você sabe, um pastor não resiste a um microfone, a uma revista. Quanto mais fálico for o microfone, mais ele segura no dedo. Então, não resiste. Então, enquanto, é a coisa mais interessante, todo mundo sabendo que eu estava me separando, mas o Paripense estava no ar, a revista 20 estava rodando, a 20 TV estava crescendo, a Fábrica de Esperança estava aumentando, todo mundo ficou calado. Da hora em que o dossiê Caimã veio e destruiu tudo aquilo, nessa hora e daí para frente é que eu passei a ouvir o que todo mundo dizia, mas não tinha coragem de falar. O que mostra simplesmente uma coisa. O nível da doença é tão grande que aquilo que os fazia sofrer não era nem só uma convicção pessoal. Era, sobretudo, alguma coisa que estava instalado, mas dependendo do que acontecesse comigo, vazaria ou não vazaria. Mas na hora que eles viram a minha falência material, então chegou a hora de expressar aquela amargura inteira. Do contrário, teria acontecido o que acontece com muita gente por aí, obviamente não na mesma intensidade de desintensidade, porque haveria uma certa intensidade, mas não teria sido uma reviravolta tão radical. De modo que, quando eu olho para trás hoje, eu agradeço muitíssimamente a Deus pelo episódio político do final de 98, que foi assim a pá de cal em qualquer raiz daquele tempo que pudesse ter remanescido. Bom, o resultado disso foi uma canseira total. Eu iniciei em 99 morto.
e assistindo o meu funeral. Os meus amigos escrevendo artigos no Ultimato, na Eclésia, nas revistas por aí, sabendo das reuniões que faziam, e de como é que a gente vai ocupar o lugar do Caio, quem é que ocupa o quê, quase fazendo um loteamento, como se eu fosse dono de um condomínio no meio evangélico, e agora tivesse morrido e o inventário tivesse que ser feito de modo complexo pelos supostos herdeiros. E todo tipo de maluquice. E o cara nunca sabe que ele está falando para o melhor amigo dele, que acaba sendo o melhor amigo de um grande amigo meu, que depois me conta tudo. E aí eu fico olhando para ele, ele vem, me abraça, me beija. Ô, meu irmão, que saudade, eu sabendo de todas as armações. É como você morrer, sair do corpo e ficar assistindo o que estão fazendo com você, a ambulância chegando, os paramédicos. E, sabe, um tempo, um estado intermediário espírita. Aí você é levado, você vê quem é que foi ao seu funeral, quem é que chegou lá e disse assim, safado, estava na hora de morrer, desgraçado, e lendo os pensamentos das pessoas. É uma situação estranha demais, mas de um benefício extraordinário, de uma capacidade de aterrissar você na vida fantástica e de revaloração de uma série de coisas e de percepções. E assistir aquele espetáculo com todas as suas variedades, desde as hostilidades mais gritadas até as mais sutis, né? Como no meio disso tudo, as mais chocantes não foram os Malafaias. Eu esperava do Malafaia o que o Silas Malafaia fez, ir para a TV e dizer bundinha no assento, nunca mais tem que abrir a boca para pregar, agora é sentadinho, ouvindo, ficou lá e mandou repetir não sei quantas vezes, e aí os amigos dele me ligavam, se fingindo de amigos meus, querendo saber se eu tinha ouvido, e eu dizia que não, porque eu nunca ouvi mesmo. A maior tristeza do Silas é que eu nunca assisti nada que ele falou a meu respeito. E ele chegou a me dizer isso uma vez lá na Fábrica de Esperança, nem ouvir as críticas você ouve. Nem assistir ao vivo. Nunca ele teve esse prazer na vida. Nunca parei para ver. Os outros falavam, deixa para lá. Até o que ele escreveu no jornal, eu deixei passar, não quis nem ver. E um dia ele ainda me procurou dizendo, pegou o meu livro Confissões de um Pastor de um lado, isso em 98, eu divorciado, ele não teve nenhum problema com o meu divórcio. Foi lá me visitar, me emprestar solidariedade. Se eu vim aqui dizer que isso passa, isso tudo vai continuar, porque um cara como você surge de tanto em tanto tempo, e essa voz não pode ser silenciada. Depois eu descobri que ele estava dizendo tudo aquilo porque ele queria ser intermediário na venda da 20 TV. E ele tinha um indivíduo que queria comprar e que tinha prometido a ele que daria 30% de comissão. Enquanto isso, foi só dengo comigo em 98. Eu separado, ele dizendo, não tem problema nenhum. Aí me disse, eu só tenho uma mágoa sua. Abriu uma pasta, me puxou um Confissões de um Pastor de um lado, e de outro lado, um exemplar do Globo onde tinha saído esse texto que a Universal pagou e que ele assinou com o Fanini e alguns outros da Universal. Naquele tempo, o Fanini estava na mão do Macedo, que tinha vendido o canal de TV, ainda não tinha recebido a bolada toda, ainda assinava todos os cheques da estação, de modo que fazia o que o Macedo mandava. E era presidente da Convenção Batista Mundial. Era uma brincadeira, a história inteira era uma grande brincadeira. E ainda levava a gente para ouvir o reverendo Moon. 3.000 pastores e ganhava dinheiro para fazer a operação. Uma maluquice geral. Aí, pois bem, ele chega, tira o Confissões de um lado, tira o jornal do outro e diz, meu ressentimento único é esse. Olha aqui, eu escrevi esse negócio contra você. Sabe o que aconteceu? Jogaram na lixeira. Ploft. Sumiu. Você já ouviu falar nessa carta? Falou, agora aqui olha o seu livro. Aí saiu abrindo meu livro, tudo me aparecia, o nome dele ele tinha riscado, né?
Aí, olha aqui eu, Silas, não sei o que eu falei, é mentira? Não, é verdade. Aí eu falei, você não gostaria até de me agradecer, porque eu não contei o resto dessa nossa conversa aqui? Teve mais isso. Olha como eu fui generoso com você. Tem gente que acompanhou o processo que ficou zangada comigo. Porque disse que eu fui assim de uma brandura total com você. Você devia me agradecer ao invés de ficar assim. É que não dava para ser confissões sem ter um mínimo de verdade, meu irmão. Graças a Deus eu não confessei tudo. Senão, o que ia sobrar? Aí ele disse, tá vendo isso aqui? Isso aqui é história. Isso aqui é história. Agora aqui, isso aqui foi pro lixo. Agora, olha como é que eu entrei para a história. Aí eu falei, meu irmão, essa não é uma conversa póstuma. Nós não somos dois espíritos desencarnados confabulando sobre os nossos cadáveres. Nós ainda estamos encarnados. Dá tempo da tua história ser uma outra. Dá tempo de você assumir uma outra consciência e viver uma outra vida. Você é jovem. As coisas mais fantásticas que Deus fez na história da história aconteceram com gente mais velha que você. De modo que não se congele, não se frise nesse momento, porque se isso aqui é tão ruim para você, conforme a sua percepção, pelo amor de Deus, seja honesto com o desconforto que isso causa em você para o mal e vença o mal com o bem, pelo amor de Deus. E vamos tocar isso para frente. Pois bem, a gente está nesse ano aí, e eu constato todas essas coisas, é uma sensação de quem está pairando sobre o próprio funeral, e eu vim daquela história ali todo ralado, todo machucado e quebrado, e assim com uma canseira dentro de mim, que eu disse, eu acho que eu já preguei tudo que eu tinha que pregar, eu já disse tudo que eu tinha que dizer, eu vou escrever livros, vou ficar quieto. Aí, como eu estava deprimido demais na Flórida em 99, eu escrevi o Nefilim para ver se eu me ocupava da depressão. E vim com ele, lancei o Tábuas de Eva, mas quietinho. Foi no dia que eu lancei o Nefilim que eu conheci a minha mulher, a Adriana. Ela estava lá, ela já me conhecia há mais de 20 anos. E eu conhecia a mãe dela desde 75. Mas a ela eu não conhecia. Era apenas um conhecimento dela para mim, não de mim para ela. Naquele dia eu a conheci, fomos apresentados, conversamos, e ela teve um papel fundamental nessa história inteira, de lá para cá. Porque ela ficou, primeiro mês, me ouvindo dizer que eu não ia pregar. Não quero pregar, não. Chegava convite daqui, convite dali, não, nem atendia. Telefone, nada, já mandava os meus filhos dizer que não, ele não está aceitando convites, para nada. E ela ouvindo e tal, até que depois de um mês e pouco, ela me ouviu falar para alguém, não vou pregar, não estou aceitando convite para isso. Aí ela levantou e falou assim, não vai pregar aqui, ó. Estou há 20 e tantos anos ouvindo você pregar, tudo que eu sei de Jesus eu aprendi contigo. E você vem agora que eu sou tua mulher, vou casar contigo, você vem me dizer que não vai pregar? Desculpa, bananas para você, você vai pregar mesmo. Embora pudesse tirar férias por 3 gerações, mas não vai não, porque o plano de Deus é outro e você sabe. E você sabe que ele te tirou daquilo ali, foi para você ficar livre, para pregar com a liberdade que você nunca teve. Porque por mais livre que todo mundo acha que você era antes, você ainda não era livre como a sua consciência chama você para a liberdade. Ainda havia muitos limites, e você sabe disso. Então, de jeito nenhum. E aí a própria igreja que ela pastoreava foi a primeira a me convidar para ir pregar lá e eu tive que ir. E aí preguei e comecei devagar a pregar naquela comunidade, com muita tranquilidade. Aí depois veio o Café com Graça, que eu não estava procurando, mas a editora que publicou o livro me ofereceu um lugar. Aí eu disse que não queria.
Aí a Adriana disse, não, por que ele não vai lá? Aquele lugar é tão bonito, charmoso, gostoso. Eu falei, eu não estou com energia para isso. Para atravessar de Niterói para Copacabana para pregar. Se a gente muda lá para o lado, para o meu apartamento, a gente fica em cima do café. Mas vamos, vai fazer bem. E aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela disse, por que você não conta essa história para o seu pai? Aí eu liguei para o papai, falei, ó, estão me oferecendo isso, estão pedindo tanto, e eu acho caro. Ele disse, mas ofereça tanto. Eu falei, mas eu não tenho tanto. Ele falou, não, mas eu e mais 3 amigos temos. E eu queria muito que você alugasse esse lugar. Eu acho que ele e a Adriana não conversando no particular. Aí, conclusão, alugamos o Café com Graça. Para eu começar as primeiras reuniões, demorou acho que 1 mês ou 2, porque eu não estava com energia para me levantar para ir. Aí começamos, 3 reuniões por semana, só Deus sabe a dor interior que eu sentia de chegar ali e abrir a palavra e pregar com tanta memória atrás de mim, com tanta dor, com tanta dor. E comecei a ver a graça de Deus, apesar da minha dor, aí gerando libertação na vida das pessoas e crescendo. Chegou um momento que eu disse, não, agora é hora de eu parar com a minha dor. E chega dessa dor. E é hora de eu ser o maior beneficiário dessa graça que tanto bem está fazendo a todo mundo. E chega desse luto e desse pranto antigo, que já vem sendo chorado há muito tempo, por tudo que aconteceu. E dali do Café com Graça veio o site, que era onde eu queria chegar. Porque sem o site, a gente não estaria reunidos hoje aqui. Quando começou o site? O site me foi oferecido pelo Robson, aqui de São Paulo, no ano em que o Café com Graça começou, no final do ano 2000. E, aliás, desculpa, julho de 2001 foi quando começou. E naquele mesmo mês, eu acredito, o Robson me procurou me oferecendo um site. Eu disse que não queria, mas ele fez assim mesmo, botou no ar. Aí mandou eu ir lá olhar. Eu fui lá, olhei e falei, não gosto de internet, esse é um negócio que ninguém pega em ninguém, não tem cheiro de coisa nenhuma. Enfim, e eu estava tão acostumado a sentir bafo de mim, que aquele negócio estéreo, parecia que não se comunicava com coisa nenhuma. Aí eu deixei lá o site, nunca usei, ficou mais de 1 ano parado, aí ele tirou do ar, aí me ligou e falou, pelo amor de Deus, vai lá escrever um texto, só um. Aí ele me deu lá como é que entrava no administrador, eu escrevi lá um texto, postei lá o texto. Eu esqueci do site. 1 semana depois ele me manda um e-mail, falou, olha só as visitas que o teu texto teve. Aí no primeiro dia X, no segundo dia não sei quanto, no terceiro dia era exponencial o crescimento. Aí ele falou, vai lá. Ainda não tinha nenhum modo das pessoas se comunicarem comigo. Ele falou, a gente tem que botar um fale contigo aí para ter uma interatividade. E eu falei, olha, eu sem fale comigo, já não dou conta do recado, que era um tempo no qual eu recebi uns 800 e-mails por dia. De fato, é o site que me salvou de tanto e-mail. Porque à medida que os conteúdos foram respondendo questões, as questões respondidas foram diminuindo os e-mails. De modo que hoje em dia, eu vim do início do site, havia dias de eu olhar aquilo ali, tinha assim 2.500 cartas. Eu digo, meu Jesus, eu fui ver aquele filme do Jim Carrey, do Todo-Poderoso. Eu digo, só se baixar um negócio desse em cima de mim, porque não dá para responder essa moçada. E eram milhares e milhares chegando. O meu primeiro computador do site estourou o HD de tanta coisa. Acho que foram 100 e tantas mil cartas naquele HD que desapareceram ali, queimou, torrou o bicho. Então, mas o site chegou e eu fui postando. E ele me mandando os relatórios, olha só como essa coisa vai. Aí quando abriu aquilo, a sensação que me deu é de que tinham aberto a porta para uma boiada passar, porque foi
uma invasão de gente abrindo a alma e não tinha ninguém se escondendo. O cara Deus, meu nome é fulano de tal dos Anzóis, sou pastor da igreja presbiteriana de não sei o que, na cidade de Tatatá, tenho 20 e tantos anos, me formei, ou tenho 30 ou 40 no ano tal, e tal, e minha situação é esta. Aí lá vinha... E aí, no início, eu respondia só no particular. Respondi milhares no particular. Até que um dia a Adriana disse: olha, isso não é justo com tanto trabalho teu e nem é justo com a quantidade enorme de gente com o mesmo problema. Por que você não tira o nome de todo mundo, limpa todas as identificações, pede autorização e publica a resposta? Porque você vai estar começando a responder um monte de outras questões, sem precisar se ocupar tanto. E aí eu comecei a fazer isso e fui vendo que esse era o resultado daquela história. Enfim, nós terminamos o ano de 2003 comigo tendo uma sensação assim fortíssima de que havia se cumprido uma profecia. Eu nunca fui um cara de profecias. Nunca andei atrás de profeta. Os profetas sempre tiveram muito medo de mim, porque eu sempre disse na cara deles quando eu achava que eles estavam de profetada carnal. Então a história viaja, os bichos começam a botar o galho dentro. Então pensa 1000 vezes antes de vir com uma idiotice para o teu lado. E sabiam que eu cria no que era genuíno, mas que eu não tinha nenhuma fixação nessa história. E nunca na vida eu tinha procurado ninguém, exceto no ano 2000, depois de 15 anos assistindo uma figura que parecia um ser, um vidente do Velho Testamento, parecia um Eliseu, solitário numa tenda perto da minha casa. 15 anos assistindo a seriedade daquele homem, que nunca se vendeu para nada, nunca se corrompeu com coisa alguma, nunca saiu debaixo da tenda dele com as capetinhas dele ali do lado, nunca se impressionou com o rico, nunca teve palavra obrigatória para ninguém, frequentemente dizia: olha, você veio aqui pelas razões erradas, desculpe, eu não tenho nada a dizer a você, e continuava lá fazendo a oraçãozinha dele quieto. Um homem que durante esses anos ganhou meu respeito à distância. E pessoas amigas que iam e vinham, me contavam da seriedade dele. Até que nesse dia eu tomei coragem de ir, no ano 2000. Estava assim com muita angústia, eu amanheci dizendo: Senhor, eu nunca te pedi isso, mas hoje eu queria ouvir a tua voz pela boca de alguém de maneira explícita. Aí me disfarcei todo, porque eu fiquei com medo do cara me reconhecer e corromper alguma coisa no inconsciente dele. Óculos escuros, um chapéuzão de nordestino, uma bermuda, havaianas, eu estava com a cabeça rapelada e a barba quase raspada, e fui lá 7 e pouco, 8 horas da manhã, tinha uma pessoa que ele estava terminando de orar, e ele nem olhou para mim, ele ficou de costas, assim, continuou os papéis lá, quietinho, fazendo a oração dele. Aí eu vim bem devagar por trás, cheguei assim ao lado, aí ele parou, aí ele começou, ele ficou quieto. Aí de repente o homem começou a dizer: o quê? Que dor é essa, meu pai? Que dor é essa, meu Deus? De onde é que vem essa dor? Por que o senhor está me encobrindo? Quem é esse homem? Milhões ouviram a tua palavra pela boca dele, eu não sei quem ele é, me revela quem é, por que o senhor me impede de saber quem ele é? E que dor é essa? Aí o homem começou a chorar, que dor é essa? Ai meu Deus, que dor, que dor, que dor. E ele foi na dor, chorou e pedia a Deus para mostrar quem era o homem. E por que o Senhor me cobre e o Senhor me revela essa dor? Que dor, meu Deus! E ele foi eu quieto ali, chorando debaixo do meu óculos escuro, em silêncio. E ele não olhou para mim. E de repente ele disse: o quê? Isso durou uma meia hora a mais. Um portão. Vão passar milhões e milhões de seres invisíveis pelo portão. Mas como é que pode isso? Um portão por onde passam seres invisíveis.
Eu não estou entendendo nada. O senhor está me mostrando, eu não entendo. Mas vão passar milhões. Aí o homem começou a rir, mas ria mesmo. Ai, que alegria. E fui eu vendo aquele cara não me dando a mínima, numa confabulação de um nível absolutamente exótico. E aí, depois que ele anunciou um monte de outras coisas que não vale a pena aqui falar, ele virou para mim e eu ia sair já. Aí ele virou para mim e falou assim: olha só, você não me perguntou nada, mas eu sei que você está no meio de uma situação muito angustiante, porque você rompeu algo que era muito importante para você por causa de alguma coisa. E depois disso você tomou consciência de que não era aquilo. E agora o teu coração está vinculado a uma outra pessoa. Eu quero só te dizer o seguinte: fica despreocupado com essa situação aqui, porque foi uma ligação pela natureza que Deus mesmo está cuidando dela. E fique em paz para seguir o caminho desse outro lado, porque é o caminho da pacificação do teu coração. Está em paz. E aí eu fui. Quando o site, no fim de 2003, começou a explodir para todo lado, foi que eu entendi a história do portão do homem. Onde estavam passando milhares de seres invisíveis ali. E aí começa a surgir um diálogo, uma consciência, começou a criar um sentimento de identidade, de conceito, de expectativa, de entendimento do Evangelho para um grupo de pessoas. A maioria dos que vão ali, tem gente curiosa que vai ali, tem gente que vai ali para catar o que dizer a meu respeito, mas 95% vai ali porque sente que existe uma convergência de consciência, de percepção, de esperança, de familiaridade, de vincularidade espiritual. E esse é o espírito do que foi sendo fomentado. E aí você vai averiguando isso pela quantidade de cartas, às vezes, da mesma pessoa. E no curso desses 4 anos, você acompanha indivíduos que chegam de um determinado modo, 6 meses depois estão de outro, 1 ano depois a mudança já foi tal, e a consciência vai crescendo, vai crescendo. De forma que o caminho da graça não começou por nenhuma proposta que tenha vindo. Começou por milhares de propostas que começaram a eclodir, a emergir dessa assembleia, dessa irmandade virtual, que era como se chamava no início, dessa irmandade virtual. Aquela irmandade virtual foi que começou a demandar. O que a gente faz? A gente precisa se encontrar, a gente precisa se ver, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa sair da virtualidade. Ajude-nos a fazer alguma coisa. Foi nesse mesmo período que eu mudei para Brasília, comecei a ir para Brasília, por uma história também longa, relacionada ao Café com Graça. E iniciamos o trabalho lá em Brasília, com alguns amigos queridos. E aquilo que eu esperava que fosse ser uma coisa bem gradual, em uma semana a gente saiu de um encontro de 200 pessoas, 250, 300, para a semana seguinte já estávamos num auditório de quase 1000 lugares lotado. E foi aquela coisa enorme, veio numa avalanche, chegando, gente se convertendo, gente de todos os tipos e matizes, pessoas doídas e que tinham se sentido desviadas da igreja, voltando, encontrando alegria no Evangelho, um monte de gente machucada das instituições, também uma quantidade grande de amigos de outros tempos, se sentindo profundamente órfãos em relação a uma determinada percepção espiritual que eles achavam que lhes faltava e ali estava presente. E, enfim, houve um volume enorme. Mas até aí, e o nome que nós demos logo àquele ajuntamento foi Caminho da Graça, por causa de antigas convicções. Eu sempre simpatizei, desde o tempo que eu morava em Manaus, com aquela frase, os do caminho, lá de Atos. Essa minha Bíblia aqui tem quase 30 anos de idade. Eu tive uma anterior a essa.
Mas se você for ver, as marcas aqui estão na tinta mais velha possível, desde o tempo de Manaus, em Atos Os do Caminho. E aquela coisa que me fascinava, digo, porque para mim igreja tinha perdido o significado, já era um termo que tinha se perdido como termo. Já não dizia o que originalmente a igreja queria dizer. Embora parecesse herético não usar o termo, a expressão. Mas essa coisa em movimento, Os do Caminho, me fascinava imensamente. E de modo que, durante esse período, especialmente de 98 para frente, ficou muito claro para mim que qualquer coisa que eu voltasse a fazer não poderia ser religiosa de natureza humana. Tinha que carregar a espiritualidade do Evangelho fora do portão e fora da religião. E que ajuntamentos de fé não produzem religião. Não produzem necessariamente religião. Eles podem, se você inverter o paradigma e a consciência. Do contrário, são apenas ajuntamentos de encontro humano e de reforçamento de calores, amores, vínculos e sonhos e esperanças a serem vividas no mundo em toda a sua plenitude e em toda a sua amplidão. Então, chamamos de caminho da graça, porque a mensagem era a mensagem da graça, porque a mensagem da graça é a mensagem de todas as coisas. Quando se diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, se estabelece graça redentora do Cordeiro precedendo a própria criação, o que é uma revolução de paradigma que o cristianismo não suportará. Porque o cristianismo não vê assim, o cristianismo é cronológico, ele é filho de um Deus que está preso ao cronos. É o Deus da linearidade, do tempo e do espaço. Não conseguem ver Deus, o Deus que é, se encarnando sem deixar de ser o Deus que é. A história e a temporalidade e a sensação de linearidade cronológica pervade toda a consciência cristã e, por conseguinte, as interpretações da Bíblia. Então, o inferno do cristianismo, ele habita Cronos. É um tempo sem fim. Ele não tem existencialidade, ele não pode ser um inferno que seja absolutamente eterno e que não tem absolutamente nada a ver com Cronos. Portanto, em Cronos ele possa significar nada, enquanto existencialmente ele carregue o peso da infinitude. Isso aí não está presente. No cristianismo tudo é Cronos, e Deus está preso a Cronos. Todas as coisas acontecem dessa perspectiva. E a Bíblia inteira é lida a partir daí, dessa visão. Mas o Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo, estabelece a referência arquetípica, salvadora e redentora mais veemente que nós temos na Escritura, como sendo algo que se estabeleceu como realidade antes de haver qualquer criação, qualquer mundo. O cristianismo não crê assim. O cristianismo, como é linear, ele acredita naquela história quase da teologia do processo mesmo, né? Que toma isso e dá apenas uma elaborada bonitinha e uma existencializadinha. Mas, de fato, é Deus preso a Cronos. Ele cria um mundo com cheio de expectativas, é tudo muito bom. Aí Deus leva o primeiro susto, meu Deus, e vai se assustando com a humanidade, e o que a gente faz? E aí se arrepende para lá, se arrepende para cá, e mata todo mundo, escapa o pessoal, aí ele vai sempre tendo surpresa, vai ficando chateado, e o pessoal avacalha tudo. E é uma história de muita angústia divina, que ele vem o tempo todo sendo surpreendido, aí ele muda, não, agora mudei de ideia, a lei não deu certo mesmo, vamos fazer outra coisa. E vai chegar agora
vou me encarnar no meu filho e começa a estação da graça de Deus no mundo, e o cristianismo prossegue assim. E sempre nessa viagem. Então, houve uma criação sem pecado, uma queda, e aí, porque houve essa queda, Deus teve que dar um jeito. Então, tudo é remendo, é remendo, é remendo, é Deus remendando, Deus remendando, Deus remendando o tempo todo. E a graça conseguiram esquizofrenizá-la. Existe a comum, que é para tudo que é cabra safado, de pardal a quem quer que veja e ouça, ainda que só veja o que é mal e só ouça porcaria. Essa é a comum. E a especial, que é só dos crentes, de preferência evangélicos. Porque para evangélico, católico está fora dessa também, né? E qualquer outro ser que não seja evangélico, de carteirinha, está fora da graça especial de Deus. Há denominações que, fora dela, não existe coisa nenhuma. Na melhor das hipóteses, surge aquele estado intermediário, como um pastor de uma igreja batista do Rastro de Sangue, uma vez me disse lá em Manaus. Ele falou, olha, meu irmão, você é um homem de Deus, eu era um garoto de 20 anos, fui convidado para uma cruzada, que a gente ia fazer, todos estavam juntos para aquilo, da Assembleia de Deus a todo mundo. E aí eu fui lá chamá-lo. Aí ele falou, olha, eu gosto muito de você, eu ouço você na TV, você é um rapaz sincero, de Deus, está pregando realmente o evangelho, Deus abençoe, mas não vou não. Não vou, porque nós não vamos ter comunhão com o pessoal de segunda categoria espiritual. Vocês fazem parte de uma subclasse de subredimidos. Sabe aquele pessoal que só entra na Nova Jerusalém porque comeu da folha da árvore da vida? Pois são vocês. Então, nós fazemos parte do rastro apostólico de sangue, somos os únicos herdeiros dessa consciência. Nós somos corpo de Cristo, vocês são família de Deus. Sim, uns primos com grande potencial de redenção. Né? Então, chega nesse nível aí. Cheguei a outros níveis mais malucos ainda. Né? Fora desse grupo de 7 não há salvação. Enfim, mas essa é a mentalidade. Mas quando o cordeiro é posto, tanto por Pedro, como em Paulo, como 2 vezes no Apocalipse, sendo imolado antes da fundação do mundo, que Paulo chama de um mistério oculto, outrora, nos séculos, agora a nós revelado, a referência da redenção passa a preceder a criação, de modo que não existe mais graça especial nem graça comum. O comum é a graça totalmente especial de Deus, dirigida em todas as coisas, da criação à redenção. É por causa da cruz que todas as coisas se originam. Não são todas as coisas que geram a cruz, é a cruz que gera todas as coisas. É da explosão do amor do Cordeiro que nascem todos os níveis. E da graça que daí emana, que é a mesma que nos salva, é a mesma que cria todos os mundos. É a mesma que gera, é a mesma que regenera. E é graça de Deus, aplicada em todos os níveis, que vai do nível vegetal, como no Salmo 104, onde diz: tu derramas sobre a face da terra o teu espírito, e as flores brotam, e as árvores dão fruto, desde o Pentecoste vegetal até línguas de fogo na tua cabeça, meu irmão. Então, tudo é graça divina se manifestando sobejamente, e parte da cegueira da religião vem de todas essas esquizofrenizações e departamentalizações, que no início eram fruto apenas da mentalidade grega aristotélica. Mas depois de um tempo, o aristotelismo, que está presente ainda hoje na fabricação de todas as teologias sistemáticas, dos nossos dogmas e de tudo mais, foi substituído no meio pentecostal pelo dispensacionalismo, que é um aristotelismo com aplicativos de natureza escatológica, e com marcações de datas, com cronologias, com departamentalizações. Cristo veio aqui, sobe aqui, desce ali, vai lá, tá aqui, sobe esse pessoal, fica esse, vai, aquela história inteira, aquele mapinha.
né, que deram muito para a gente na década de 60, e muita gente ganhou milhões de dólares com essas fabricações que se tornaram, até algum tempo atrás, verdades na cabeça do povo evangélico. Você dizer outra coisa era chocante. Ou dizer que aquilo não era importante era chocante também. Então, quando o cordeiro é posto lá atrás, a visão assim como quando você entende que Jesus é a chave eminente das Escrituras, porque se o Verbo se fez carne, se o Verbo de Deus inteiro se encarnou, e o Jesus responde a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não tens cortou o Pai, que o Pai está em mim, e em dezenas de outras situações, como 1 de João, o que nós vimos, pegamos, tocamos com respeito ao Verbo da vida. A sensorialidade de Deus no tempo e no espaço acaba com a discussão hermenêutica inteira. Porque se o Verbo se fez carne, a minha pergunta, por exemplo, para o meu amigo John Stott, quando ele escreveu Contra a Cultura Cristã, que tem coisas lindas e maravilhosas, mas eu li o livro inteiro, com toda a reverência que a minha alma tem por ele, como pessoa humana, como cristão, como homem de fé, piedoso, genuíno nas suas convicções, e sincero, e amigo, querido, verdadeiro. Mas eu me lembro que lá no Amazonas eu falei: escuta, John, eu li esse teu livro e ele é lindo porque você é uma pessoa de bom senso. Agora, só falta nesse livro uma questão que te poupa toda essa angústia de análise sintática e exegética, que é o tempo que você gasta nos macários, o tempo que você gasta em cada definição de palavra, a viagem que você faz do grego clássico para cá, ou para ali, ou para lá, os comentaristas, o que disseram, o que não disseram, tudo isso é uma nota de rodapé legal para falar acerca da relatividade da percepção humana. Se fosse um tratado sobre epistemologia, era interessantíssimo. Mas, sendo a interpretação do Sermão do Monte, só há uma pergunta a fazer. Como foi que Jesus, que não era esquizofrênico, viveu e encarnou o que ele disse? Porque se o Verbo se fez carne, se o Verbo eterno se fez carne, as verbalizações do Verbo eterno encarnado, mais carne ainda se tornaram da própria vivência de Jesus de Nazaré, de modo que a coisa mais simples do mundo não é aprender grego para saber o que a Bíblia diz, é você perguntar como foi que Jesus viveu o que ele disse aqui. Aí acaba essa história de que manso significa isso. Legal, manso na língua grega significa isso. A minha pergunta é: se manso na língua grega significa isso, o que é que vai valer para nós? O que manso na língua grega significa, ou o que Jesus, que é o manso dos mansos, encarnou? Como é que Jesus encarnou mansidão? Ou ele não era manso? Como é que ele encarnou humildade? Ou ele não era humilde? Como é que ele encarnou pacificação? Ou ele não era pacificador? Como é que ele foi perseguido por causa da justiça? Como é que ele sofreu cada uma dessas coisas? O que para Jesus era dar pérolas aos porcos? Ou não? Com quem que ele dividiu os seus tesouros e com quem que ele não dividiu os seus tesouros? Essa é a pergunta. Aí você vai saber para quem que ele deu pérola e para quem que ele não deu pérola. E frequentemente você vai ver que ele deu pérola para quem a gente chama de porco e não deu pérola para quem a gente chama de meu senhor. Quando Jesus vira a chave hermenêutica, tudo que não parece com ele já cai em obsolescência, como Hebreus diz, explicitamente, Paulo também. Quando Jesus é a chave hermenêutica, a minha tarefa exegética está reduzida a uma percepção que qualquer um pode ter, conforme 1 de João, no capítulo 2, quando ele diz: vós tendes a unção que vem do santo, e não precisais que ninguém vos ensine coisa alguma. Com isso, ele não está nos empurrando para nenhuma maluquice.
só se torna maluco e a Bíblia é a mãe de todas as heresias porque Jesus nunca foi a chave hermenêutica nesse fenômeno histórico que a gente chama de cristianismo. Nesse fenômeno, a gente pegou dos gregos uma hermenêutica e, a partir da hermenêutica grega original, nós fizemos contra Paulo, que dizia que por aquela ciência ninguém chegaria a nenhuma revelação, porque a revelação de Deus era loucura e de desconstrução para aquela filosofia, mas esquecidos disso, a gente adotou a metodologia justamente para entender a loucura. E aí construímos esse aparato inteiro. Mas quando a pergunta é essa, sobre como foi que o Verbo encarnou isso aqui, aí tudo que cai fora de Jesus de Nazaré cai morto. Cai em estado de obsolescência, ou é sombra de coisas que haviam de vir, ou aquelas eram apenas simbolizações ou realidades arquetípicas que Jesus já encarnou e consumou, e ele não disse está consumado por acaso e nem relativizou o tetelestai, o está consumado mesmo. Quando você tem essa consciência, essa percepção de que Jesus é a chave hermenêutica, a leitura inteira da Bíblia se torna outra. Eu, por exemplo, não leio o livro de Atos dos Apóstolos achando que tudo que está escrito em Atos dos Apóstolos é uma coisa para eu seguir. Tem muita bobagem em Atos dos Apóstolos. Tem muita paralisia em relação ao que Jesus ensinou. Tem muita marcha ré em relação ao caminho proposto. Tem muita mania de centro em relação à centropicidade da proposta de Jesus, de vivência hebreia, hindu. Tem um refluxo contra o fluxo em muitos aspectos. Paulo, fica claro quando o homem está afirmando o que é eterno em Cristo e quando ele está dando opiniões particularizadas, contidas no tempo e no espaço, com aplicativos absolutamente circunstanciais. Por quê? Simplesmente porque são coisas das quais Jesus não se ocuparia e passou batido por elas, tendo sido apenas uma circunstancialidade que Paulo pastoralmente ou apostolamente teve que tratar em relação e em razão da circunstância e da necessidade de para ela haver uma palavra de bom senso e de revelação de um princípio que é eterno, mas cujo aplicativo é absolutamente circunstancial. E o princípio só se faz eterno se for um princípio que você encontre no espírito e na prática de Jesus de Nazaré. Do contrário, ele morre na circunstancialidade do momento. Agora, para nós isso é meio chocante. Absolutamente chocante. Só que entender a vida, reler a Escritura, discernir tudo, a partir dessas duas perspectivas, muda completamente a nossa percepção das coisas. Como muda a nossa visão do significado de igreja, como de fato transforma a fé, não numa religião, mas num caminho de consciência. Tira Jesus dos 10 mais, dos 100 mais, o destrona como líder do cristianismo e o chama na nossa consciência para onde ele está, acima de todas as coisas. Enquanto Jesus for líder do cristianismo, a gente vai ter que lidar legal com Buda, com Maomé, com essa moçada inteira. Numa boa. Mas quando na nossa consciência ele se torna Senhor de todas as coisas, inclusive de Siddhartha, de Maomé, de Confúcio, de todo esse pessoal, a visão já não é mais religiosa, você já começa a olhar a partir dessa ordem superior de Melquisedeque, saber que Abraão foi escolhido para carregar a informação histórica, que só seria histórica e historiável se pudesse se concentrar na linearidade espaço-temporal da existência de um povo que preservasse uma informação, mas aquilo não confina a ação de Deus, porque esse Melquisedeque a quem Abraão paga o dízimo
não tem pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de existência, e não se confina a Abraão, é superior a ele. Abraão vem a ele como um entre muitos. E assentar-se-á à mesa, não porque Abraão, mas porque está debaixo desta ordem, que chama gente do norte, do sul, do leste, do oeste, do oriente e do ocidente, para se sentarem à mesa com personagens que nós conhecemos e que não se sentaram lá por serem quem são, mas por estarem sob quem estão. Aí eles viram referência histórica de uma coisa que eu preciso acompanhar. Do contrário, eu mergulho na subjetividade e na intangibilidade absoluta. E essa não é a intenção de Deus, porque um Deus que se encarna deseja que tudo que seja palavra se transforme e ganhe concreção. De modo que a existência da Bíblia e da história do povo hebreu tem essa finalidade, porque no tempo e no espaço, a única maneira de se preservar uma informação que possa ser alguma coisa compartilhada para percepção para os sentidos humanos é do modo que foi. Mas isso não contém Deus, não limita Deus, não é a fronteira de Deus. Ele está livre e solto. Portanto, está caminhando conforme essa consciência, não é alguma coisa que tem continuidade em relação aos evangélicos. Eu diria uma coisa, irmãos, para o choque de alguns aqui. Num certo sentido, não tem continuidade nem com o cristianismo. Esse cristianismo que a gente herdou é um produto humano, bem fabricado. Não tem quase nada a ver com Jesus de Nazaré. Tem pingos do evangelho nele. No próprio espírito dele. Até quando ele escreve a coisa certa, você verifica que é escrito com a motivação errada, tem a ver com poder e controle. Então, por favor, ninguém se engane. O evangelho de Jesus é, de fato, antitético em relação a qualquer que seja o espírito religioso. E a maior demonstração disso é que João anda em volta na Nova Jerusalém e não encontra nenhum santuário. Não encontra teto, cidade é aberta para cima, só tem porta aberta para todos os lados, e as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, e durma com esse barulho. E o que é morte e inferno são um dia jogados no lago de fogo. E também durma com esse barulho. Enquanto se segue a narrativa dizendo que nações e culturas do mundo inteiro entram pelas portas do norte, do sul, do leste, do oeste e são curadas pelas folhas da árvore da vida que dão fruto todos os meses do ano. Isso é antagônico ao espírito da religião. De modo que eu não queria ninguém empolgado com o que não está disposto a bancar. Vocês estão olhando para um indivíduo que a igreja presbiteriana ficou implorando para eu continuar ministro lá. O presbitério de Niterói não aceitou 5 cartas minhas de desligamento unilateral. Depois, um dia eu fui lá e eles resolveram votar a minha restauração sem eu pedir nada. Aí votaram, unanimemente. Quando acabaram de votar, eu falei, peraí, falei nada, não disse que queria, nem coisa nenhuma. Fui andando pelo auditório, falando com cada um daqueles meninos ali que eu conhecia desde sempre, dizendo, olha aqui, fulano, você agiu assim, 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 o espírito do evangelho é esse, não é esse. É esse, não é esse. É esse, não é esse. Então eu queria dizer o seguinte, para o bem de vocês, meus amados irmãos, eu vos declaro sob disciplina. Eu não aceito a restauração de vocês. Vocês estão sob disciplina do Evangelho, até aprenderem a consciência do Evangelho. E eu não quero. Agora, a razão também pela qual eu não queria é porque eu não quero passar uma mensagem errada.
Não quero passar uma mensagem errada. Eu sou um leigo porque Deus só tem povo. Eu tenho o dom que eu tenho porque foi Deus que me deu. Esse dom não me dá um título. Esse dom não me dá uma função. Esse dom me dá uma frutuosidade que se manifesta de modo natural na minha existência. Esse dom não é uma outorga humana, é uma outorga divina. E é irreversível, porque os dons e a vocação de Deus não conhecem essa reversibilidade. Esse dom, ele derrama sobre todos com a variedade da multiforme graça dele. De modo que, no caminho, cada um é quem é em Cristo. Cada um traz só a contribuição do próprio ser. Não há ninguém sendo chamado a aceitar a clonagem de qualquer um outro. No caminho, pastores não são feitos por homens, eles aparecem de dentro da vida para fora. Eles não são pastores porque fizeram um curso de teologia. Eles são pastores se têm coração pastoral. Se agasalham e aninham pessoas, se choram com os que choram, alegram-se com os que se alegram. Se tem prazer natural disso, e se ser assim é como respirar para eles, eles são pastores naturalmente. Eles ensinam não apenas quando têm a capacidade de fazer exegese da Escritura, mas quando, antes de tudo, eles encarnam a palavra do Evangelho na vida, de modo que a leitura do Evangelho já carrega na própria vivência deles e no olhar deles a explicação do que eles estão dizendo. A sabedoria não é alguma coisa para ser falada em ocasiões, é um discernimento para ser aplicado no cotidiano da existência. Discernimento de espíritos. Não é só para saber quem está possesso ou quem não está possesso, é sobretudo para discernir as falsificações em relação ao espírito do Evangelho. Discernir demônios é brincadeira. O mais difícil é discernir Satanás travestido de anjo de luz. Curas e milagres acontecem tanto pela mão de médicos quanto pela mão dos mais simples, com medicação e com unção com óleo. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E todas essas coisas são dons segundo a graça. No caminho, quando alguém crê e diz o que me impede de ser batizado, nada impede esse indivíduo de ser batizado, porque ele já está batizado. Porque ele já creu, ele já morreu, ressuscitou e se assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu só batizo igual Elias pela estrada, numa alegria de Deus incontrolável dentro de mim. Então, no caminho, qualquer um batiza qualquer outro. O seu amigo de trabalho creu, no meio do expediente, conversando com você, a clericalidade está morta. O sacerdotalismo profissional acabou. Cada um de nós que é sacerdote e reino em Cristo Jesus faz a coisa mais simples, que é dizer para um outro irmão, em nome de Jesus, que confirma como testemunha histórica o que ele está confessando com a boca. Se esse fosse um privilégio de todo aquele que crê, vocês veriam o significado explosivo da vontade da boa nova na boca e no coração das pessoas. Mas é porque isso tudo tem uma convergência afunilada para o sacerdote judeu persistentemente vivo no cristianismo, no protestantismo e em todos os outros ismos da fé da cristandade, é que a coisa inteira virou religião. Porque se esse fosse o privilégio que você exercesse em qualquer lugar, você veria a ebulição
das manifestações pessoais dos dons, porque dom é aquilo que Paulo diz, exercita. Se não exercita, a coisa vai minguando, vai morrendo, vai se desapaixonando, vai tudo convergindo para o totem pastoral. E a moçada vai se tornando robotizada, assistindo aquilo ali, brigando para ver se é professor de escola dominical, para servir a causa de Deus. Ou se pode ser líder do louvor, que é o que eles mais gostam, depois de ser pastor, né? Líder de louvor. Ou na segunda categoria vem os dançarinos de Deus. O cara tem que ir ali para frente, senão Deus não vê. Agora, na hora que os pais voltarem a casar os seus filhos e só chamarem a mim para fazer esse casamento se for uma alegria da família, mas não uma necessidade de ordem espiritual, porque hoje ainda é. Eu estou há 2 anos quase no caminho da graça ensinando coisas simples assim, não nas reuniões públicas, mas nas mais íntimas. Nas públicas eu prego o evangelho. Mas nas mais íntimas eu falo dessas coisas. Mas assim mesmo você ainda sente algumas necessidades. O cara quase que diz, não, casa minha filha, tipo, porque se for, não tem valor. E eu vou aqui e ali deixando eles caminharem conforme a consciência, mas de vez em quando fico feliz quando eu vejo alguém que chama uma irmã muito querida da igreja para ir casá-los. E tem uma irmãzinha lá que anda fazendo um monte de casamento. Ela une um bocado de gente. E toda hora estão convidando eu para casar. E ela vem e me fala assim, ainda naquela de, ó, pastor, vou fazer um casamento. Eu digo, minha filha, para com essa história, vai lá e faz o casamento. E que sejam felizes, de preferência para sempre, amém. Então, com toda a liberdade, eu faço questão de vez em quando, pedir pessoas que não têm nada a ver para virem batizar outras. Ou dizer, você traga aqui aquele que você levou a Jesus pela convicção de fé no convívio. Chega lá, agora pode batizá-lo. E batize-o. Isso é uma lição de uma natureza aparentemente simples, mas que tem um poder de desconstrução conceitual poderosa dessa potestade que está sobre nós. Como, por exemplo, chegar no meio de uma reunião, lá no caminho, nunca ninguém sabe quando vai haver batismo, por exemplo. Porque pode haver todo dia, se for o caso. Tem dias que eu chego lá com uma fome, crendo que tem um monte de gente crendo. E aí, às vezes, até antes de pregar, eu digo, olha, vocês me perdoem, mas eu tenho uma convicção no Espírito de que há pessoas aqui que creram nisto. E falo 5, 10 minutos sobre o que é o Evangelho. Creram nisto. E todos esses que ganharam esta convicção, não importa que backgrounds tenham tido, mas se essa convicção só entrou na alma agora, no ser todo agora, só se tornou um objeto de benefício, só se tornou boa nova para você agora, ainda que ela tenha sido uma teoria doutrinária para você antes, mas só se tornou boa nova apropriada pela fé agora, então venha. E aí vai aquele povo. A primeira vez que eu fiz isso eram uns 350, mais ou menos. Eu fiquei lá quase até meia-noite. Ainda peguei uma gripe, porque me molhei todo. E não tinha como me enxugar, não esperei que tivesse tanta gente. Mas se não for nesse tipo de liberdade que suscita, que fomenta dons, expressões, que tira o gargalo, o tampão de sobre as pessoas, jamais nasce nenhum caminho de graça. Também fica proibido se meter na vida dos outros. Privacidade é santo dos santos. A menos que alguém peça ajuda, ou a menos que a situação se torne com implicações de natureza comunitária, ou seja, afetando terceiros, ninguém se mete na vida de ninguém. Agora, quanto menos você se mete, mais as pessoas espontaneamente vêm e falam. E quanto mais o prêmio da verdade é dado ao que fala a verdade, mais verdadeiro ele se torna.
Ao invés de você punir o indivíduo por falar a verdade, você traz a ele o prêmio da verdade e ele verdadeiro se tornará para o bem. Disciplina é para cínicos. E ela não põe para fora, ela põe para dentro, porque a raiz dela vem de discípulo. Disciplina é uma coisa que abraça, que bota o cara debaixo do braço e o conduz no caminho da fomentação do discípulo. Ninguém pergunta pela orientação sexual de ninguém. O indivíduo chega e ele é livre. A Roberta Close pode chegar à vontade lá, eu vou chamá-la de Irmã Roberta, se ela se converter. Até o dia que ela me diga, o meu nome é Roberto dos Santos. Mas enquanto ela tiver aquela cara, aquele jeito e aquela alma, pelo amor de Deus, eu tenho que acreditar na confissão da boca dela. Eu preciso acreditar na confissão da boca dela. Eu sempre me perguntei, desde há 20 e tantos anos atrás, e se a Roberta Close se converter, o que a gente vai fazer com ela? Quem andou comigo esses últimos 20 e tantos anos, lembra de quantas vezes eu fiz essa pergunta? Pela convicção absoluta de que a igreja não saberia lidar com ela, como não sabe lidar com o gay que está ali dentro. Com a quantidade, centenas de pastores gays, a igreja evangélica. Nos próximos 5 anos vai haver uma explosão de pastor gay dentro da igreja evangélica, ela não vai saber o que ela faz. Não é porque eles estão nascendo agora, não. É só porque eles já estão lá há anos. E vai chegar a hora que eles vão tirar esse capuz da cabeça. E a moçada vai se assustar. Vão se assustar de maneira feia. Porque quanto mais a situação é essa da presunção que não lida com a verdade, mais doente esse povo se torna e se tornará. Então não existe nenhum estímulo a ajuntamentos de classe ou de grupos, ou de gays, ou de héteros, ou de nada. O estímulo é para que cada um tenha a possibilidade de ouvir o Evangelho e a gente crê no Espírito Santo mesmo. Porque quem não crê no Espírito Santo é que se mete na vida dos outros. Quem crê no Espírito Santo, quem confia, não se mete. Deixa que a palavra faz o trabalho e posiciona o indivíduo na escala das possibilidades dele conforme a crescência da consciência dele. Se no caminho da graça, você reconhece com reverência dons. E tanto mais quanto você reconheça com reverência a autoridade desses dons, você os ouve de maneira atenta e os leve em consideração, mas eles não são a referência absoluta de todas as coisas. O Evangelho e Jesus são a chave hermenêutica para compreender ou para discernir o que eles mesmos estão dizendo. De modo que o que não for conforme o Evangelho deve ser devolvido para quem quer que seja para o bem dessa alma e dessa vida. Porque é do ajuntamento dessas percepções que a consciência vai se aprimorando. Agora, ninguém é proibido de ser quem é, desde que a manifestação desse ser não seja um aviltamento para a existência do outro. Porque o limite da minha liberdade é a sua existência. No caminho da graça, só tem consciência fraca os de consciência fraca. Casca grossa é casca grossa. Então, o fariseu ouve ai de vós. Publicanos e pecadores é que ouvem a historinha do bom pastor, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel. Agora, a moçada do casca grossa recebe escândalo. Olha o lugar que você está procurando, olha só os interesses, olha a escala de valores, olha a verborragia inconsequente, olha isso, aquilo que a gente falou. Agora, nem todos estão aptos para isso.
No caminho da graça, a tentativa é de que o que aconteceu com Jesus na estrada seja o que aconteça conosco na jornada. Porque na jornada estamos todos nós. A graça é caminho, e é no caminho que se experimenta a graça. Então, ela é tanto uma propositura de jornada, como também é no processo da jornada histórica que a gente recebe todos os polimentos de Deus com os aplicativos da graça, que não são coisas arrancáveis de livros. Por mais que você tenha lido todos os livros e bibliotecas do mundo, você vai descobrir que as lições únicas e profundas e viscerais que entraram na sua existência foram aquelas do choque da tua existência com a consciência do Evangelho, da experiência da vida na jornada do caminho. O resto paira aqui. O resto é informação para se contar, é poesia teológica, mas não se transforma carne enquanto não se embate com a existência. Portanto, a graça é o caminho, e é no caminho que a gente experimenta e conhece a graça do dia a dia da existência da gente.